Olá, irmãos, bom dia, paz. Cá estou eu mais um dia para dividir uma palavra que o Espírito Santo trouxe ao meu coração. Eu estou estudando o livro de João já faz algum tempo e eu gostaria de falar sobre oração hoje, né? A oração de Jesus, a oração que Jesus fez pelos seus discípulos e trazer ela para os nossos dias, né? Que ela é muito atual e de como a gente deve orar pela nossa casa, pela nossa família. E como Jesus orou e rogou pelos seus discípulos quando ele estava com ele ainda aqui nessa terra, né? Então é sobre isso que eu quero falar hoje, quero ser bem breve, mas falar sobre oração. Uma palavra tão pequena, mas que faz tanta diferença na nossa vida. Eu tenho vivido os meus dias assim, orando muito, e eu amo orar. Se alguém quiser uma amiga de oração, cá estou eu, irmãos, para orar. E vamos começar com uma oração, né? Para agradecer. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por mais este dia. Te agradecer pela tua presença, o teu cuidado, o teu amor sobre as nossas vidas neste dia que se inicia, Pai, nesse início de manhã. Pai, que essa palavra venha falar, Senhor, aos nossos corações, que venha despertar, que o teu Espírito Santo venha despertar, Senhor, aos seus filhos, Pai, para orar, para buscar, para interceder uns pelos outros e também para adorá-lo em oração, Senhor. Em nome de Jesus, guarde-nos neste dia, Senhor, e fale conosco. Amém. Eu gostaria de ler aqui, irmãos, o capítulo 17 de João, tá? Que é a oração de Jesus pelos seus discípulos. E diz assim: Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti, por um único Deus verdadeiro, e o Jesus Cristo, a quem enviastes. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha antes de que o mundo existisse. Eu rogo por eles, por nós, né, irmãos? Pelos discípulos. Rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas. E as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. Pai Santo, guarde em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um só, um assim como nós. E aqui diz assim: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes o conheceram, que tu me enviaste a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe o farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. Essa é a oração de Jesus, irmãos, pelos discípulos. E que assim nós devemos orar pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, sermos intercessores. Existem vários tipos de oração. Outra hora eu quero trazer sobre isso, né? Trazer algo falando sobre isso, existe oração de intercessão, oração de clamor, oração de súplica, oração de guerra, né? Então tem vários tipos de oração. Aqui Jesus estava orando, rogando para que Deus o livrasse a gente do mundo. Não tirasse a gente do mundo, mas nos livrasse do mundo, da maldade do mundo. E é assim que a gente tem que orar, interceder. Às vezes na madrugada, irmãos, Deus me acorda, e eu vou ali, eu levanto, eu oro com imposição de mãos pelos meus filhos, pelo meu marido, né? E ali eu tenho um tempo de oração pelas pessoas a qual o Espírito Santo vai trazendo ao meu coração. E às vezes oração de guerra também por aqueles ainda da minha família que ainda não estão livres, né? Do pecado, não estão livres, não estão ainda caminhando na família de Cristo. Então a gente também tem que fazer oração de guerra e às vezes, com certeza, eu faço diariamente essa oração de guerra. Então eu quero falar sobre oração. Ore em todo o tempo. Às vezes a gente acha difícil orar.
né? Quando a gente inicia um período de oração, um tempo de oração, no início, né? A gente parece que é difícil, a gente fica cansado. Muitas pessoas falam isso pra mim. Mas quando você ali cria esse hábito, essa intimidade, esse relacionamento, irmão, já não é mais assim. Você não vê a hora de ter um tempo a sós com Deus para você orar, para você adorar, para você agradecer, para você pedir, né? Colocar ali as suas súplicas, os seus desejos, as suas vontades diante do Senhor. E aqui diz assim na minha Bíblia: além disso, né? Esta é uma oração, está explicando como é essa oração de Jesus. É um exemplo inspirado pelo Espírito Santo de como todo pastor deve orar por seu povo e como todo pai deve orar por seus filhos. Ao orarmos pelos que estão sob os nossos cuidados, nossos propósitos principais devem ser, primeiro, para que conheçam intimamente a Jesus Cristo e a sua palavra. Esse é o primeiro ponto. Segundo, para que Deus os preserve do mundo, da apostasia, de Satanás, do mal e das falsas doutrinas. Para quem não sabe o que é apostasia, irmãos, é negar Jesus. Um dia você foi salvo, um dia você acreditou, um dia você creu e agora você não crê mais. Você abandonou a sua fé. Isso é apostasia, né? Quando você nega Jesus. Tipo assim, conhece o evangelho, vem, depois cai fora. Isso é apostasia, né? A gente tem que tomar cuidado para isso não acontecer. Terceiro, para que tenham continuamente a alegria de Cristo. Quarto, para que sejam santos com pensamentos, ações e caráter. Para que sejam para que levem outros a Cristo. Isso aqui é um ponto muito importante, irmãos. A oração, quando você intercede por alguém, uma hora a pessoa se converte a Jesus. Porque nós temos uma promessa: crer no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós temos que declarar essas palavras sobre a nossa família, sobre os nossos familiares, sobre o nosso cônjuge, sobre os nossos filhos que ainda não se converteram. Nós temos que declarar essa palavra em oração, né? Então isso é muito importante para que perseverarem na fé e finalmente habitarem com Cristo no céu, para que permaneçam constantemente no amor e na presença de Deus. Então eu deixo essa pequena mensagem hoje, irmãos. Vamos nos posicionar em oração, não só pela nossa casa, não só pelo nosso próprio umbigo, mas tem tantas pessoas que precisam, irmãos. Tantas pessoas que precisam da nossa intercessão, da nossa oração, de uma mão amiga, que segure e fala: olha, eu te levanto, vem comigo. Eu tenho muitas experiências, irmãos. Eu já ia nessa caminhada de 20 anos com Cristo. Muitas experiências mesmo, de pessoas que eu orei, que eu ajudei, de realmente estar nas trincheiras. Eu tenho orado assim: Pai, eu quero estar nas trincheiras. O que significa estar nas trincheiras? Realmente estar dentro da dificuldade do outro. Não só olhar por fora e falar: olha, eu vou orar por você. Olha, mas eu tô com meu estômago doendo de fome, então eu vou orar por você, mas eu também vou te arrumar o alimento. Eu vou orar por você, mas eu vou fazer algo. Sabe? Estar-me realmente ali ligada à pessoa. A oração é muito importante, com certeza. Mas também a ação, a atitude de fazer algo por alguém também é, irmãos. Então eu deixo essa palavra hoje. Vamos orar. Todos os dias eu oro. E quem conhece a minha pessoa, conhece eu mais assim, que está caminhando mais perto de mim, sabe disso. É algo que eu sempre falo para as pessoas: olha, se vocês quiserem se aproximar de mim e ter uma amizade comigo, você vai ter que orar, porque eu amo orar. Eu amo orar. E nós precisamos, irmãos, de amigos de oração. De amigos de chá, amigos de festa, tem muitos. E não é errado. A gente ter comunhão com os irmãos é muito bom, é muito bom. Mas, irmãos, a gente também tem que falar para os amigos: olha, vamos tirar um tempo para orar. Vamos nos reunir tal dia para orar. Só para orar. É isso que nós temos que fazer, irmãos. Então, orem. Reflitam no capítulo 17 de João e orem. Levante um clamor pela sua casa, coloque suas petições diante do Senhor. Enfim, sejam dirigidos pelo Espírito Santo, tá? E é isso que eu quero deixar essa palavra, essa mensagem, tá bom? Eu quero fazer uma oração novamente para a gente poder estar encerrando essa palavra. E não esqueçam, leiam o capítulo 17 de João e orem, orem, se coloquem em oração. Pai, eu te agradeço, Senhor, por essa palavra maravilhosa e por Jesus que rogou por nós.
Ele rogou por nós, e não só por aqueles que estavam com ele naquele tempo, mas por nós, Pai, que hoje cremos nele. Ele já sabia disso, que nós estaremos aqui. E a minha oração é, Pai, fortaleça, Senhor, os meus irmãos. E ajude, Pai, a cada um a se colocar em oração, em persistência, em resistência, em resiliência, diariamente, a procurar, Senhor, um lugar de intimidade, um relacionamento com o Senhor. É o que eu te peço, Pai. Eu só peço isso, Espírito Santo. Desperta os meus irmãos para orar. Orar pela nação, orar pelo Brasil, orar pelas famílias, orar por suas causas, orar, Senhor. Colocar diante do Senhor em súplica, em clamor, em oração de guerra pelas suas famílias, com autoridade sobre o Satanás e seus demônios, porque o Senhor já deu essa autoridade para nós. Que nós possamos, Senhor, reivindicar aquilo que está na cruz, que o Senhor já entregou para nós. E que muitas vezes nós não vamos lá buscar, mas já está tudo consumado. Então, Pai, desperta os meus irmãos para a oração neste dia, neste tempo, em nome de Jesus. Graça e paz, irmãos. Deus abençoe, ótimo dia.